Olá, sou o professor Marcelo e eu vou dando sequência então a mais um daqui dos vídeos que aborda o tema da questão do concurso do Magistério Estadual do Rio Grande do Sul. Concurso que está em processo de andamento. Ainda não temos, hoje, dia 2 de julho de 2022, a confirmação de qual será a banca. No momento que nós tivermos, fica bastante fácil delinear como será o concurso, mas podemos compreender, temos algumas coisas que nós podemos já compreender, que podemos conversar, que podemos utilizar para organizar o nosso estudo. Primeiramente, independente de qualquer banca que for, seja a banca A, B, C ou D, nós já podemos saber como que será estruturado o concurso. Basicamente em 5 partes. As primeiras 3 partes comuns a todos os candidatos e as outras 2 que compreendem a questão de chamados conhecimentos específicos. Inicialmente, as 3 partes comuns a todos os candidatos é português, conhecimentos pedagógicos e legislação. Conhecimentos pedagógicos é a área que eu vou trabalhar aqui no check-up, no cursinho aqui de Rosário do Sul, no curso preparatório aqui de Rosário do Sul. E é essa parte que orienta os vídeos que eu vou fazendo a partir de agora, enfim. Bom, além dessas 3 partes comuns a todos os candidatos, nós temos a parte específica, que no caso, se o candidato vai concorrer a uma vaga de português, ele fará a 4ª parte, que é o português na sua área do conhecimento, aí certamente com debate com BNCC, referencial curricular gaúcho, enfim, e outros aspectos que podem estar ligados à questão do português na sua área do conhecimento. E depois, por fim, a parte do português específico mesmo, que é o conhecimento específico em português. O mesmo vale para quem vai fazer para história, geografia, química, biologia, enfim, a área que for. Tá, então nós temos essa configuração. Podemos afirmar isso, que a prova vai estar organizada assim. Tá, professor, mas tu mesmo acabou de me dizer que não está escolhida a banca, não está definida, não foi divulgada qual vai ser a banca, então eu tenho que esperar a banca ser definida, ser divulgada para eu estudar. Não. Porque independente da banca, nós podemos e devemos iniciar o nosso estudo por uma questão simples, simples, mas porém muito importante, a questão do tempo. Nós precisamos aproveitar o máximo do tempo, porque estamos nos tratando de um concurso que engloba várias formas, vários conhecimentos, vários aspectos. É um concurso com bastante abrangência, bastante possibilidades de questões, podemos dizer assim. Então, dessa forma, temos que aproveitar já o tempo que temos, que muitas vezes não é o tempo ideal, mas é o tempo que nós temos disponível. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer e isso que esses vídeos aqui eu pretendo que sejam orientadores nesse sentido. Bom, então, como eu começo a estudar conhecimentos pedagógicos antes da escolha da banca? Bom, o conselho que eu dou, e aí esse é o ponto que o vídeo mais tem a sua validade, é a questão de começar com um ponto extremamente caro para a educação e importante, que explica a questão da própria existência de sistemas educacionais institucionalizados, como o do Rio Grande do Sul, e como que nós estamos buscando uma vaga agora. Então, para tal, eu recomendo o estudo se inicie pela questão do iluminismo e daí tirando as suas raízes, as suas influências na educação. Bom, então, inicialmente, o que foi o iluminismo? Podemos classificar o iluminismo como uma corrente de pensadores que, muito atuantes do final do século XVII, início do século XVIII, que atuaram no sentido de questionar o conhecimento
tido como hegemônico, como dominante na época, que era o conhecimento ligado à igreja, que era o conhecimento ligado à questão da busca de respostas através da fé. E como que os iluministas fizeram isso? Os iluministas combateram essa ideia da questão do conhecimento através da fé pelo uso, pelo elogio, pela instrumentalização da razão, da racionalidade. E o que é isso, gente? O que é? É tu permitir que as pessoas questionassem e não aceitassem mais as respostas prontas e acabadas. Aquelas respostas, tipo, é assim porque Deus quis, não é aceita pelos iluministas, e os iluministas começam a questionar isso. A partir daí, passa a se pensar em sistemas educacionais voltados para a maioria da população e não apenas ligados à questão religiosa, não apenas ligados a ordens religiosas. Dessa forma, temos a educação, digamos assim, educação mais de acesso mais livre, mais facilitado, mas que isso sempre seja um problema, uma dificuldade até hoje, mas uma educação voltada para a questão do questionar, uma educação voltada para a questão de tu não aceitar respostas prontas. E essa é a raiz da educação como um sistema educacional. Depois vamos entrar mais a fundo nesse debate dos sistemas educacionais, mas inicialmente indo para a raiz nessa questão da racionalidade, a razão, como é que eu posso dizer assim, contestando a explicação religiosa, a explicação da fé. Bom, nós temos alguns pensadores iluministas de bastante destaque, como o John Locke, que pensava a questão do pai do liberalismo político, que defendia a livre associação política em grupos sem perseguição, inclusive a existência de grupos que questionavam o poder real, questionavam a igreja. John Locke também é ligado a uma questão bastante importante, que é a questão do empirismo, ou seja, da experiência prática. Tu tem a experiência e a partir daí tu constrói o conhecimento. Um assunto bastante, um tema bastante em voga na atualidade, de tu pegar a questão do conhecimento prático, da vivência, e a partir daí tu construir um conhecimento a partir disso, da experiência prática, daquilo que tu faz, tu constrói, e depois tu vai entendendo e buscando conhecimento a partir disso. Tem o Voltaire também, que é um pensador muito ligado à questão da liberdade de expressão, que tem aquela frase que posso não concordar com nada do que tu falou, mas defenderei até a morte o direito de dizer, de falar mesmo que eu não concorde. Rousseau é um outro pensador bastante interessante, ligado à questão da democracia, da soberania popular, enfim. É dele aquela frase que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ele é um contratualista. Depois, mais tarde, eu vou ter um vídeo específico sobre os contratualistas e a sua relação com a educação. Montesquieu, o idealizador da ideia dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que combatia a ideia do poder absoluto dos reis. Então, dessa forma, ele questionava essa questão, já que o poder tinha que ser dividido e não concentrado em uma pessoa. O Adam Smith, que é a questão do liberalismo econômico, enfim, que é aquela questão de uma teoria que já deu, da teoria, digamos assim, do próprio capitalismo, enfim, essa questão do acúmulo de riquezas, então essa questão do livre comércio, livre mercado, enfim. E o Diderot, que é um grande pensador no sentido de ter feito a primeira enciclopédia, de ter alguém que ter uma preocupação em juntar todo o conhecimento da humanidade num lugar só, numa enciclopédia, aquelas enciclopédias antigas que muitas vezes tenham visto na casa dos pais, dos avós, de vários volumes. O Diderot foi o primeiro a pensar essa ideia de uma enciclopédia que reunisse todo o conhecimento disponível. Hoje nós temos questões como Wikipédia, a gente pode até fazer uma relação entre as antigas enciclopédias e a Wikipédia, do como hoje nós temos mais conhecimento disponível do que tínhamos naquele momento. Então são relações nesse sentido. Tá.
fiz esse brevíssimo resumo sobre os iluministas, e quem está vendo esse vídeo talvez esteja pensando assim, ó, que faltou muita coisa. Faltou muita coisa, sim. Até porque os iluministas são muito mais complexos do que isso. Mas a minha ideia aqui é organizar os estudos, mostrar para vocês caminhos que vocês podem seguir para os seus estudos e dessa forma entender essas questões. Mas, se a gente pegar a questão do iluminismo voltado para a questão da educação, nós temos na defesa da razão, nós temos o direito à livre expressão, ao livre questionar, a construção do seu pensamento e não aceitar um pensamento pronto e acabado. Então, dessa forma, nós temos esses questionamentos que são as bases dos sistemas educacionais, a base da educação, que é o de buscar o conhecimento, questionar, construir, enfim, não aceitar nada pronto. E é isso que os sistemas educacionais se organizam até hoje. Então nós temos essa questão. Certamente sem os iluministas, nós não teríamos, ou teríamos sistemas educacionais bem diferentes do que nós temos hoje. Claro que estou falando na questão nas bases teóricas, enfim, que é o que nos é cobrado num concurso como esse do magistério. Então fica a dica para organizar os estudos, mesmo ainda nós não tendo, dia 2 de julho de 2022, a questão da banca escolhida e definida, mas nós podemos já organizar nossos estudos, e a dica que eu deixo para vocês é estudar a questão do iluminismo, ler sobre o iluminismo na educação, enfim, esses pensadores. Esse vídeo acredito que ficou bem didático de demonstrar alguns caminhos possíveis. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Esse vídeo é um vídeo introdutório, obviamente, mas eu acho que pode servir, espero que sirva, espero que seja apropriado para aquilo que vocês precisam para iniciar os estudos para o concurso do magistério. Fiquem à vontade, quiserem questionar, fazer perguntas. Esse vídeo em breve vai estar disponível. E é isso aí. Espero poder estar ajudando.